Sejam bem-vindos ao Espectros, o podcast de entrevistas da revista Autismo. Meu nome é Thiago Abreu e sou jornalista. Assim como o espectro de cores é formado por muitos tons, é impossível resumir alguém apenas pelo que faz. Aqui no Espectros, trazemos as pessoas que constroem a comunidade do autismo no Brasil para saber mais sobre estes indivíduos além da história, seja familiar, profissional ou pessoal com diagnóstico. Este podcast é uma produção da revista Autismo com patrocínio da Clínica Somar Special Care. E a nossa convidada do mês de junho é graduada em Pedagogia pela Universidade Católica de Brasília, é professora, consultora e ativista. Depois do diagnóstico do filho e da descoberta do próprio autismo, passou a atuar no cenário do autismo no Brasil, chegando à presidência da Associação Brasileira para a Ação por Direitos das Pessoas Autistas, a Abraça. Com essas credenciais, Jéssica Borges é a nossa entrevistada do mês no Espectros. Jéssica, muito obrigado por ter topado o nosso convite aqui para falar um pouco sobre a sua trajetória e sobre várias outras questões. Falei aqui um pouco sobre o seu currículo, mas do ponto de vista pessoal, quem é Jéssica Borges? Obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui. Bem, eu costumo dizer atualmente, Jéssica Borges é uma mulher, mãe, neurodivergente que está se redescobrindo a cada dia e, como dizia uma querida referência do ativismo para mim, a Rita Lozeiro, Jéssica Borges é uma pessoa que está exercitando a eterna impermanência do próprio ser. E nessa trajetória da vida, às vezes uma das principais marcas que a gente tem é o lugar onde a gente vive, né? Eu sei que você é de Brasília, até onde eu sei, você sempre foi de Brasília, né? E Brasília é uma cidade razoavelmente nova em comparação a outras cidades do Brasil. Então, quais são as suas primeiras memórias de Brasília? Você viu Brasília crescer? Sim, com certeza. Principalmente na região onde eu cresci, né? Porque assim, aqui em Brasília eles consideram o plano piloto, que é o centro da capital, eles consideram Brasília ali, né? Onde estão as asas do avião, né? Do famoso formato de avião. E o entorno, que são as regiões administrativas, que é quem faz a cidade acontecer, foi onde eu nasci. E uma dessas regiões, que já foram regiões periféricas, eu vi literalmente crescer, do barro mesmo. Então eu tenho muitas memórias. Ontem eu até estava conversando com uma pessoa que me perguntou sobre a minha trajetória no movimento, e eu estava contando para ela que eu lembro também eu pequenininha indo lá para aquela pista onde a gente faz as mobilizações de movimentos nacionais aqui no Distrito Federal, e eu lembro eu pequenininha com meu pai estava reivindicando alguma coisa, né, ele já foi do MST, ele sempre foi ativista, sempre foi dos movimentos estudantis, e daí eu lembro, eu tenho essa memória, a gente pequenininho descendo aquela via ali pro Congresso Nacional reivindicando alguma coisa. Poxa, que legal, né? Brasília é uma cidade que tem algumas características bem próprias e tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu acho que Brasília passa muito aquela imagem de exportar cultura. Quando se fala, por exemplo, sobre música, as pessoas lembram do rock dos anos 80. Mas é uma cidade também muito centrada em carros, né? Qual que é a sua observação, assim, sobre as características de Brasília relacionadas até essas questões de população, movimentos sociais? Eu acho que o movimento social dentro daqui de Brasília é bem forte, né? Quando alguém diz assim que não gosta, a gente que conhece a cidade mesmo, a gente diz, não, você tá precisando ir conhecer Brasília de verdade, descentralizar um pouco, sair ali um pouco do plano piloto, ir para a periferia, que é onde a cultura está acontecendo, que é onde as feiras, os encontros, os saraus, os movimentos estão acontecendo, as reivindicações, as batalhas de rima, batalha de rap. Então a gente tem uma cultura muito forte, né? Apesar da gente saber que a história do Distrito Federal começou por meio de um cara com descendência cigana, que era Juscelino Kubitschek. Eu não sei se as pessoas sabem dessa informação, mas ele tem descendência cigana. Mas aqui também foi território indígena, né? A construção de Brasília
tem muita mão de pessoas negros, afrocentradas, então essas pessoas estão na periferias, né? A ancestralidade dessas pessoas estão nas periferias, nas regiões administrativas, que é onde tudo acontece. Então, eu acho isso muito legal de tentar conhecer. E, assim, uma das características com relação ao transporte, realmente, ali no centro da cidade, né, o plano piloto, tá tudo centralizado no plano piloto, que é o centro de Brasília. Realmente a estrutura é para quem tem carro, mas uma das críticas que eu posso colocar aqui é o transporte público, né? Que poderia facilitar muito a vida das pessoas. O transporte público daqui não é tão bom. E eu acredito que, por exemplo, como o Brasília é muito grande, eu considero o entorno também Brasília, o metrô, se o metrô fosse um metrô funcional e funcionasse dos pontos de todas as periferias até a Universidade de Brasília, que é onde a gente não tem ponto de metrô e seria um lugar importantíssimo de ter, eu acredito que o funcionamento da cidade seria muito melhor. E por que você escolheu cursar pedagogia? Essa história é bem curiosa. Meu filho estava fazendo acompanhamento, foi uma sessão de terapia dele. E aí, na saída da sessão, o Ravi, meu filho, ficou brincando ali na salinha, com os brinquedos, na salinha da terapeuta. E eu e a terapeuta, a gente sempre foi muito parceira, a gente sempre conversou bastante. E eu falei pra ela que eu tava querendo cursar psicologia. E ela falou: Jéssica, você vai gostar muito mais pelo seu perfil, você vai gostar muito mais de educação e você vai conseguir explorar muito mais a educação, as diversas formas de ensinar. E aí ela acendeu uma luzinha ali na minha cabeça, porque eu já tenho, a minha primeira formação é um curso tecnólogo, superior tecnólogo de contabilidade, nada a ver com a minha área. E aí ela acendeu uma luzinha no meu cérebro, fiquei interessada, comecei a pesquisar e aí foi paixão que só foi crescendo. Eu sou apaixonada pela educação, pelas diversas formas de ensinar e estou aqui até hoje. Hoje eu não estou dentro da sala de aula, já estive dentro da sala de aula, instituição pública, instituição privada, já dei aula para crianças, jovens, até adultos, mas hoje eu trabalho especificamente com educação científica, né, que é outro ramo, já é ali na área de produção de política pública, né, redação de política pública, escrever e propor política pública, mas eu sou apaixonada pela educação. E foi assim que eu despertei esse amor, esse interesse pela educação através de uma indicação de uma psicóloga. Então, essa escolha também pela educação acabou dando sustentação à sua atividade toda depois, né? Com certeza, com toda certeza. Você falou sobre o seu filho, Ravi, e antes do diagnóstico do seu filho, você já tinha ouvido falar sobre autismo em algum lugar? Já. Antes do diagnóstico do Ravi, eu já tinha um diagnóstico de TDAH, né? Foi o meu primeiro diagnóstico. Eu estava com 10 anos, eu estava ali na quarta série. Naquela época a gente ainda não diagnosticava com tanta frequência pessoas autistas, porque ainda o espectro ainda era diagnosticado como esquizofrenia, para você ver quanto tempo faz. E aí tinha o meu diagnóstico, então assim, eu já tinha uma familiaridade com as neurodivergências, com algumas neurodivergências, depois, mais na frente, eu fui ter o diagnóstico de altas habilidades e superdotação. Estive numa escola aqui em Brasília de altas habilidades e superdotação, e eu convivi com muitos estudantes, com muitos colegas, pessoas com deficiência. Houve um tempo aqui no Distrito Federal que a gente tinha uma escola regular que era mais, não posso dizer inclusiva, porque a gente ainda está longe, né, de um cenário verdadeiramente inclusivo, mas eu tive a oportunidade de estudar com colegas autistas na minha sala, então eu partilhava ali de uma educação regular com estudantes com deficiência, e eu tive um colega com deficiência que eu ajudava ele pra caramba na sala, e foi assim meu primeiro contato. E o meu tio, o irmão mais velho da minha mãe também, a gente sempre soube que ele era autista, então a gente já tinha ali um pouco de contato com o tema. E como e quando foi o processo de diagnóstico do seu filho?
Eu sempre convivi com crianças. Eu ajudei minha mãe a cuidar da minha irmã mais nova. Eu tenho três irmãs, eu sou a mais velha. Da minha irmã mais nova, não, perdão, da minha irmã do meio. E eu convivendo com crianças, eu entendi um pouquinho ali do processo de desenvolvimento infantil. E eu via que o comportamento do meu filho era diferente. Com 6 meses, ele já fazia estímulos, né? As famosas e conhecidas popularmente aí pelo mundo afora como os movimentos regulatórios, as estereotipias. E ele fazia um movimento específico com a caneta e eu achava aquilo diferente. Eu achava diferente o comportamento dele em relação ao comportamento das outras crianças que eu convivia da época. Então foi ali por meio de 6 para 7 meses que eu e o pai dele a gente começou a desconfiar que tinha alguma coisa diferente no comportamento dele, no desenvolvimento dele. Mas ele era muito novinho. Então a gente fez aquele processo de colocá-lo na creche, de conviver com outras crianças, e aí as características foram ficando cada vez mais presentes, mais exacerbadas. Ele não tolerava barulho, né? Ele deixou de mamar muito cedo e ele fazia ele fazia vômito, sabe? Por questões sensoriais mesmo, ele fazia boquinha de nojinho, assim, quando ele estava mamando, isso já era uma questão sensorial. Então foram várias coisinhas que a gente foi somando até ir pro neuro, né? Então, quando ele estava com 1 ano e meio ali, mais ou menos, ele já estava diagnosticado. Foi bem cedo, a gente teve essa percepção bem cedo. Na linha cronológica, foi em qual ano o diagnóstico dele? 2015. E o seu próprio diagnóstico veio depois, né? Isso, de autismo, o meu veio depois. O meu veio de 2019 para 2020. Lembrando, assim, um pouco sobre a trajetória da comunidade do autismo, em 2015 eu já estava nesse meio, então eu lembro um pouco como eram as coisas. Era uma discussão muito diferente que se tinha hoje, né? Fazendo balanço, assim, sobre a sua participação, o que você acha que mudou no período do diagnóstico dele, que provavelmente você começou a participar um pouco mais da comunidade, até o momento que você recebeu o seu diagnóstico, que foi um pouco antes da pandemia, né? Sim, eu acredito que o tema ficou mais em evidência, claro. Eu acredito que as pessoas no período da pandemia ali, a atenção voltou mais, né, para o celular, para as mídias, para a TV, para a rede social principalmente. Eu acredito que nessa busca incessante das pessoas de se entenderem também, isso aumentou, né? As pessoas quererem entender o que estavam se passando com elas. Agora, em termos de políticas públicas, eu acho que há controvérsias, né? Eu entendo que aquela época, por exemplo, em 2015 mesmo, eu já comecei a me inserir de fato na comunidade e eu via que o debate é porque são fases. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas, por exemplo, quando a gente. A cada fase, a cada período do ano tem um assunto em alta. E aquela época o assunto em alta era tanto a LBI, né? A consolidação ali da LBI, como também. é, a discussão de tentar incluir autismo no censo, que só em 2018, 2019 é que de fato isso se consolidou né, verdadeiramente, assim, que se tornou um debate bem mais amplo. Mas eu acredito que o acesso às informações hoje é muito melhor. Claro que a gente precisa saber filtrar, é isso que eu falo também até para os pais, né, de tentar filtrar o que se encontra, porque tá tudo mais fácil, né? Ao mesmo passo que eu entendo que as mídias, as redes são uma ferramenta de denúncia, de luta, de fazer política, é também um espaço onde há sim banalização. Eu acredito que não tem como a gente ignorar que há banalização, mas eu também penso que em razão do crescimento das redes, das pessoas com neurodivergências diversas, não só o autismo, estarem compartilhando conteúdo, né, proporcionarem que os profissionais consigam se especializar, melhorar a sua prática através de relatos, né, porque a gente não tinha. Se a gente for colocar na ponta do papel, há 10 anos, não se discutia com tanta frequência o autismo na juventude, o autismo adulto,
quanto a gente tem hoje. A gente ainda tem muito para melhorar, mas eu acredito que nesse sentido melhorou bastante em relação às informações, até o acesso de profissionais, né, a especializações, enfim. Nesses seus primeiros anos de comunidade do autismo, muita gente, quando participa de movimentos de abrangência nacional, antes disso elas fazem parte de movimentos locais ou de outros movimentos. Antes de você chegar à Abraça, ou na verdade talvez até coexistindo com a sua trajetória na Abraça, você chegou a fazer parte de outros movimentos? Sim, eu participei, antes de entrar para a Abraça, eu participava da Comissão de Defesa da Pessoa Autista daqui do Distrito Federal, da OAB, e cheguei a ser diretora também, fui diretora no Instituto Lagarta Virapupa, né? Primeiro de forma regional, porque ele era dividido em núcleos, né, regionais, e depois fomos para a abrangência nacional, mas desde que entrei para a Abraça, foi amor à primeira vista, assim, não saí, não larguei mais, participei de muitos momentos, assim, da Abraça, mas com relação a esses movimentos, né, locais, eu participei somente da comissão. O Lagarto era de São Paulo, né? Isso. E aí, quando se tornou um instituto, aí eu fui convidada para participar, para representar o Distrito Federal. E depois a gente começou a trabalhar organicamente a nível nacional. Outros entrevistados que são ou já foram da Abraça passaram aqui no Espectros em outras ocasiões, e alguns deles, como o Alexandre Mapurunga, disseram que teve um ponto de inflexão, de mudança na Abraça, exatamente nesse período aí do diagnóstico do seu filho, 2015, 2016, em que a participação autista ela chegou num ponto maior com as principais funções, né, como presidente, por exemplo. Então eu queria te perguntar em que ano você chegou na Abraça e quais foram os pontos que te fizeram se identificar com as pautas da Abraça? Eu comecei a acompanhar a Abraça em 2016. Eu me identificava bastante, né, com os textos, eu acompanhava bastante os textos, as as campanhas anuais, eu achava bem interessante. E aí eu entrei para a Abraça mesmo em 2019, 2020, como membra oficial, né? Antes disso eu estava ali no acompanhamento pelo Face, ainda o pessoal ainda usava muito Facebook, o site também. E aí, primeiramente, entrei no grupo geral para acompanhar e ainda não me sentia segura, né, de falar do meu processo de diagnóstico. Estava conhecendo muito mais de perto algumas pessoas. Então, foi em 2021 que eu entrei para o grupo interno, que foi como membra oficial, assim eu posso dizer, e desde então estou com eles. E como foi chegar à presidência da Abraça? Não foi proposital. Na verdade, o que aconteceu? Como eu estou aqui em Brasília, a gente entende que quem está aqui em Brasília tem um certo, vou colocar entre aspas aqui, um certo trânsito, digamos assim, para ir na Câmara dos Deputados, no Senado, participar das coisas aqui presencialmente, porque muita coisa acontece aqui em Brasília, né? Justamente por aqui ser o antro da política. Então, a nossa ex-presidente, a Rita Lozeiro, pessoa que eu tenho imensa admiração e também é professora, admiro demais aquela mulher, a trajetória dela, né, todas as contribuições. Ela precisou sair da Abraça, se ausentou para ir tratar das coisas pessoais da vida dela, e o cargo ficou em vacância. Nesse período que ficou em vacância, eu estava bem ativa, né, no movimento, nas atividades da própria Abraça, e foi então que eu recebi o convite. Isso foi ano passado mesmo, abril do ano passado, inclusive, vai fazer um ano. Fui convidada para ocupar esse cargo em vacância até dezembro. Aí agora em janeiro de janeiro não, desculpa, em fevereiro a gente teve a nova eleição e eu permaneci. O
o pessoal acabou me elegendo para seguir até 2029 na presidência. E eu tô gostando bastante. E nesse balanço de um ano, quais foram as principais ações que você considera que estão marcadas na sua gestão? Olha, a gente conseguiu um assento no Fórum Nacional de Educação, eu achei isso bem representativo. A gente também conseguiu um assento no Conselho Nacional de Educação, nós estamos representados lá no Conselho pela Mariana Rosa, eu achei isso muito importante, uma representação da Abraça lá dentro, né, de um conselho, principalmente no momento que a gente estava tendo um debate bem, como é que eu posso dizer? O debate estava bem inflamado sobre o Paris 50. Nós conseguimos lançar a Rede Nacional de Autodefensoria em favor da educação inclusiva contra o capacitismo, junto com a Federação Brasileira de Síndrome de Down. Então, foi um momento bem representativo, e o Instituto Jô Clemente também. Nós realizamos o Seminário Internacional de Educação Inclusiva e Autismo pelo MEC, né? Participamos da comissão realizadora ali do evento. E também, ao final do ano passado, em dezembro, o Brasil sediou a Cúpula Regional de Deficiência da América Latina, então, da América Latina e Caribe, e abraça por fazer parte da RIADS, né, que é a rede latino-americana de pessoas com deficiência, e também da da Aliança Internacional de Deficiência, a AIDA. Nós fomos a entidade representativa para ajudar a RIADS a realizar esse evento aqui em parceria com o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Então, foram várias atividades bem importantes para o currículo da Abraço, junto com os outros parceiros. E também nós compomos o D20, né, o Deficiência 20, onde nós ajudamos a elaborar um documento com 20 propostas para ser entregue ao G20. Foram várias atividades bem importantes nesse período que eu entrei na presidência. Você falou sobre o seminário e eu queria que você contasse mais como foi a organização, como foi o evento, de uma forma geral, porque eu acho que talvez esse foi um dos pontos de maior visibilidade, talvez, desse seu período na Abraça. Isso. Foi um evento muito incrível. Quando nós fomos convidados, a gente se sentiu bem honrado, né, para organizar um evento dessa envergadura, se assim eu posso dizer, porque nós trouxemos convidados internacionais, representantes de movimentos sociais dos Estados Unidos, da Argentina, do Equador. Então, foi um movimento totalmente organizado por pessoas autistas. Nós tivemos outras duas instituições que nos ajudaram, né, a Autistas Brasil e o Vidas Negras com Deficiência Importam, e foi um evento bem rico, né? Nós trouxemos diversas representações do Brasil relacionadas à educação, como o CONSED, que é o Conselho, né, de Educação Estadual, a Undime, que é a União de Educadores, várias representações de autoridades governamentais dentro desse evento, né? Inclusive nós recebemos, foi a primeira aparição pública da ministra Macaé Evaristo. Ela tinha recém assumido ali a pasta do Ministério dos Direitos Humanos, e nos 2 primeiros dias a gente debateu diversas frentes da educação escolar, a educação indígena, a educação infantil. A gente teve uma mesa só de crianças e jovens autistas, foi uma mesa épica, e o meu filho estava nessa mesa, foi bem incrível, filho de outras colegas também. E ao final, né, do evento, no último dia, nós focamos em atividades. Nós nos dividimos em GTs para discutir sobre bullying, sobre propostas para a implementação do governo no que tange educação para as estudantes autistas. Falamos sobre a importância da família e a comunidade escolar. Foram diversos grupos, foram 5 grupos, né? Eu não vou lembrar exatamente de todos agora. E a gente tinha como missão propor algumas como é que eu posso dizer?
propor algumas coisas para o governo, né, e acompanhar essas propostas, né, aonde essas propostas vão chegar, a gente ainda não sabe, porque nesse meio tempo nós fomos engolidos aí pelo dossiê que foi entregue, né, na ocasião por uma das entidades que estava ajudando a organizar o evento, mas foi um evento bem enriquecedor, foi um evento bem inclusivo, a gente conseguiu realizar o evento no local aqui em Brasília, que é um local onde realizam vários eventos grandiosos, e nesse mesmo local tem um prédio, que é onde tem os quartos dos hotéis, então a gente conseguiu acomodar todos os convidados nesse local para ficar mais fácil, para ficar mais acessível, né? Se alguém tivesse, porventura, alguma crise, poderia se dirigir para o seu quarto, mas lá no evento mesmo a gente também tinha pontos de descanso, né, pontos de regulação. Então foi um evento bem bacana, um momento de troca para quem não se conhecia, para quem só se conhecia pela internet, quem não se conhecia pessoalmente pôde estar ali conversando, trocando, se conhecendo, foi bem bacana. A oportunidade de conhecer pessoas pessoalmente na estrada, principalmente, acho que você vai se identificar que você também palestra, está em contextos, né, que nem eu, é muito legal, né? A gente tá num lugar completamente aleatório, diferente, e a gente vai encontrando pessoas que a gente só conhece o avatarzinho na internet. Verdade, nossa, é muito bacana receber o carinho das pessoas, né? Pensar, ver a pessoa e falar, caramba, você é de verdade. Eu acredito que você também vai concordar comigo, né? Quando a gente que é autista, a gente gosta muito da internet, né? Na época de Orkut, época de MSN, Mirk e tudo, a gente tinha muitas comunidades, muitos grupos, então ter a oportunidade de finalmente poder conhecer essas pessoas, né? Tinha gente que eu conhecia há muito tempo e eu nunca tinha tido a oportunidade de conhecer pessoalmente. Então é muito bacana encontrar as pessoas, né? Receber o carinho dessas pessoas, não só dos próprios autistas, das famílias também que nos acompanham, os profissionais, enfim, e eu acho isso muito bacana, muito rico. Aliás, você já apoia a revista Autismo? Sabia que você pode contribuir com uma pequena quantia mensal e fazer a revista impressa chegar a mais pessoas sem acesso à internet? Além disso, os apoiadores têm acesso à revista digital antes de todo mundo, além de conteúdo extra, como bastidores de reportagens e participação de lives exclusivas. Veja todos os detalhes no site canalautismo.com.br/apoie. Você falou agora sobre o lado bom da internet, das redes, e também tem um lado ruim, né? Porque você até tocou na treta do dossiê, que, se não me falha a memória, eu acho que ainda não foi abordado por outros entrevistados. E eu lembro que ao mesmo tempo que teve todo o conflito do dossiê, você se afastou das redes porque você falou depois publicamente que você foi muito atacada como presidente da Abraça. Eu queria te perguntar o que de fato ocorreu, né, pelas suas palavras, e como é que você lidou a longo prazo com essa crise, digamos assim. Sim, foi um período bem tenso, porque eu entendia, né, mais ou menos como que funcionava as redes, como que as redes funcionam quando um tema que acaba tocando ali as famílias pode gerar diversas reações. A forma com que esse documento foi apresentado, na verdade, a forma com que esse documento foi construído, elaborado e apresentado, né, que podemos dizer assim que não foi um consenso entre todos, então a maneira que foi apresentado, isso tudo, desde o princípio foi tudo muito contraditório, então também nos pegou de surpresa, né, quando a gente foi avaliar o que tinha acontecido, que a gente entendeu o que tinha acontecido, né? Um documento foi construído, um documento para nós da Abraço foi apresentado de tal forma, e o que foi apresentado para as pessoas foi um outro documento, para nós foi como uma golpeada. É a primeira vez que eu estou falando tão abertamente sobre isso, mas eu não tenho problema nenhum em falar. E foi muito difícil, assim, porque ao mesmo tempo o evento estava acontecendo, então a gente estava tentando dar conta das demandas, dar conta da atenção que a gente precisava e do cuidado, porque a gente tinha autistas com diversas demandas de suporte, né?
diversas mesmo, que, nossa, diversas mesmo. Então, era muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. E aí, quando acabou o evento, que a gente entendeu o que tinha acontecido, que a gente passou por uma situação, né, é, como que eu posso dizer, uma situação bem contraditória. E a gente foi para as redes sociais para tentar explicar o nosso lado, e aí as redes sociais têm muito isso, né? As pessoas elas não querem entender e nem respeitar a sua opinião, a sua posição, elas querem questionar e fazer você adotar o mesmo pensamento que elas, né? E não só em relação ao dossiê em si, eu vejo muito isso de modo geral, por exemplo. Está acontecendo agora, eu não sei se você está acompanhando, atualmente está acontecendo a discussão do Código Brasileiro de Inclusão. E aí a gente sempre está dividido em quem apoia e quem não apoia. E daí quem apoia fica questionando quem não apoia como se todos tivessem que apoiar, sabe? Eles não entendem que existem divergências, que existe o contraditório é importante, enfim. E aí, nesse sentido, as pessoas começaram a atacar, as pessoas começaram a nos ameaçar, ameaçar até não sei se eu posso falar essa palavra aqui, mas vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, começaram as ameaças, e aí quando você está atacando um sistema e você está atacando, você toca ali no mercado, que é a galinha dos ovos de ouro para muita gente, se é que vocês me entendem, né? A gente está falando de aba. O mercado de aba é muito lucrativo no Brasil. E aí você está atacando ali a galinha dos ovos de ouro para muitas pessoas, você está mexendo num vespeiro, né? Então entenderam como se nós estivéssemos atacando as mães, né? Quem fatura, principalmente as pessoas que faturam com a aba foram as pessoas que mais nos atacaram. E aí, nesse sentido, a gente achou importante, eu fiz um pronunciamento, eu falei que eu, né, estava sendo ameaçada, porque eu acho que tudo tem limite, claro, né? Eu coloquei meu posicionamento, até onde foi que a Abraço esteve ali envolvida com esse documento, até onde não. Mas aí é aquela história, né? As pessoas vão acreditar naquilo que é conveniente para o que elas acham, independente do que você diga. E aí, nesse sentido, eu achei melhor me afastar, respirar. Eu já estava precisando respirar, né? Eu ainda, depois desse evento, ainda participei de alguns outros por conta de compromissos, mesmo que a gente já tinha assumido, mas em dezembro eu acabei adoecendo mentalmente, e foi preciso me afastar, assim, quase que obrigatoriamente das redes sociais, e vou te dizer que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu ainda tô afastada, né? Eu tô dando uma olhadinha aqui, outra ali, bem superficialmente, não tô muito por dentro das coisas. Claro que internamente acabo sabendo de vários debates que estão acontecendo, como a questão do Código Brasileiro da Inclusão, por estar à frente de uma associação, mas é isso, assim, em geral, sabe? Eu acredito que as pessoas perderam a habilidade, ou não sei se já tiveram algum momento, de dialogar e entender que nem sempre a gente vai concordar com tudo, né? Por exemplo, nesse momento, a minha posição é estar contrária ao Código Brasileiro de Inclusão, porque eu entendo que a gente já tem leis. A LBI é um exemplo disso, a gente já tem tudo, a gente só precisa que essa lei seja fiscalizada e regulamentada. Então, e eu tenho pessoas queridíssimas que apoiam, e tá tudo bem, faz parte do contraditório, sabe? Eu vou condenar aquela pessoa porque ela não tá defendendo aquilo que eu defendo, sabe? E na rede social tá muito isso, né? As pessoas se juntam, né? Adotam, eu posso dizer aqui que elas adotam comportamentos até de milícias, assim, digitais, né? E vão de bando atacar quem tá discordando dela, simplesmente porque elas não conseguem respeitar uma divergência, um pensamento contraditório. Então, nesse período que eu estive afastada, eu pude avaliar mais ou menos o comportamento das pessoas, né? Aquilo que elas têm dado valor demais ali na internet. E uma coisa que minha psicóloga também falou pra mim, que eu tenho levado pra vida, quando eu saio do Instagram, ou quando eu saio da rede social, que eu desligo meu celular, esse tipo de problema acaba, né? Então, é bom pra gente avaliar que nem tudo é tão grande assim como é, né? Eu acho que essa questão do parecer
a questão do dossiê também tomaram proporções muito maiores do que elas de fato eram. Por exemplo, o parecer foi homologado, e aí? Não mudou nada, né? E a galera estava vendendo como se ele fosse o suprassumo de resolução da educação inclusiva. A educação inclusiva continua precária, né? Então, eu acho que é muito isso mesmo. A gente se dá a devida desimportância, eu acho que isso é importante, né? A gente entender ali a nossa insignificância, né? De trabalhar a nossa autopercepção, assim a gente consegue até manter o mínimo de saúde mental. Mas você acha que sobre essa questão das redes, comparado ao período que você entrou na comunidade do autismo, esse tipo de comportamento já existia ou piorou? Eu acho que piorou. Eu acredito que isso tem um pouco de carga política, se assim eu posso dizer, né? A gente passou por um período, tem passado por um período, porque eu acho que não acabou, né? Desde a saída da presidente Dilma, eu acredito que esses comportamentos eles vêm aumentando assim os movimentos, né? A população ela está dividida, se a gente for observar. Então, eu acredito que nós, pessoas autistas, como bons observadores de padrões de comportamento dos outros, a gente entende, né, que há uma divisão, sim, isso para mim é muito claro. E ali depois a partir da pandemia, especificamente, onde todo mundo estava muito ligado no celular, a gente teve uma eleição bem acirrada, né? Não só na pandemia, em 2018 também, 2018 em diante, foi que a coisa deslanchou mesmo. E eu acredito que esse aumento, né, desses grupos, né, que se articulam para fazer o tal do cancelamento, né? Isso tem aumentado cada vez mais dentro das redes sociais. Eu sou totalmente contra. Eu acredito que a gente tem um limite ali, sabe, para cobrar alguém, para reivindicar. Eu sempre penso que há um limite, que há diversas formas de fazer sem que a gente precise estar ali condenando alguém no tribunal da internet, né? Se assim eu posso dizer. Então, com certeza, houve sim esse aumento, né, de 2013 para cá, mas isso aumentou ali a partir da pandemia, com toda certeza. Este ano de 2025 completa 20 anos do Dia do Orgulho Autista. Eu queria te perguntar qual que é o seu vínculo com essa data, qual que é a sua percepção e se hoje a discussão sobre o Dia do Orgulho Autista no Brasil é uma discussão madura ou você acha que ainda tem o que evoluir? Eu acho essa data bem emblemática. É uma data onde a gente pode voltar, de fato, os olhares para as pessoas autistas, mas eu ainda acredito que ainda precisa de muita visibilidade. Eu vejo que ainda não tem a visibilidade que a data merece. E nesse mesmo sentido, eu acho que as pessoas deviam se voltar mesmo para pontos essenciais da vida das pessoas autistas, né? Mercado de trabalho, né? Empregabilidade, a formação. A gente ainda está discutindo educação infantil, né? Agora que eu tô vendo uma crescente ali no debate sobre empregabilidade, então a saúde mental das pessoas autistas, né? A gente tem alguns números bem alarmantes aí relacionados à saúde mental, né? Doenças mentais das pessoas envolvendo as pessoas autistas. Eu acredito que a gente ainda precisa avançar. Não temos debates maduros ainda, justamente por conta dessa, eu não vou falar polarização, mas há sim essa divisão. Então, o debate ainda tem muito a evoluir. A gente fica ali só naquele campo do, eu tenho orgulho de ser quem eu sou, o que é extremamente essencial importantíssimo, mas não só isso, a gente precisa discutir saúde, a gente precisa discutir trabalho, a gente precisa discutir autonomia, a gente precisa discutir moradia, né? Então, acredito que ainda precisa amadurecer e evoluir nesse sentido, sim, e receber a visibilidade que a data merece. Jéssica, aqui no Espectros nós falamos muito sobre a trajetória profissional das pessoas e a ligação com o autismo, porque muitas vezes o autismo ele está presente em todas as atividades de uma pessoa. Mas a gente sempre tenta trazer outras questões e fora das questões do autismo, o que você gosta de fazer nas horas vagas?
Eu gosto de estudar, eu adoro estudar, gosto de ler, eu estudo outras coisas, adoro coisas místicas e amo a natureza, então gosto de estudar ciência, trabalhar com ciência também, né? Fora do autismo, assim, eu trabalho com educação científica, política pública, né, popularização da ciência. É uma forma até de respirar, se assim eu posso dizer, porque como consultora de diversidade e inclusão, eu fico muito ali nesse nicho do autismo, e aí é uma oportunidade como, né, educadora científica de estar trabalhando com outro tema. E adoro estar com meu filho, passar um tempo com ele, falar de coisas triviais, se assim eu posso dizer, né, coisas da vida. Adoro estudar sobre povos antigos. Então, tô aí diversificando, vou fazendo várias coisas. Eu tenho meu marido, meu esposo, que a gente é super parceiro, então a gente conversa de diversos assuntos. Tô sempre tentando me distanciar um pouquinho daquilo que eu trabalho também para dar uma. Aqui a gente fala em Brasília desbaratinada, para dar uma desbaratinada na mente, que é dar uma descansada da rotina, né, dos afazeres, das demandas do dia a dia. Então, gosto muito de estudar a vida a vida antiga, né, a história, adoro história, geografia, enfim, vou me distribuindo em diversas coisas. Eu também participo de movimentos indígenas, de outros movimentos sociais, né, gosto muito de estar com os povos indígenas, né, é um movimento que eu gosto bastante de estar inserida. Então, gosto de falar sobre os povos indígenas, estudar sobre esses povos. E eu acho que, no mais, assim, o que o pessoal gosta de fazer também é assistir uma série, ouvir música. Eu adoro música, eu escuto música todos os dias. E treinar também, treino todos os dias. Eu acho que é o que me mantém sã, né, fisicamente falando. Adoro treinar, fazer academia. E é isso. E você tem alguma prática de alguma forma artística, por exemplo, tocar um instrumento, fazer pintura, alguma coisa assim? Não, eu pretendo tocar um instrumento. Meu filho faz aula de música, inclusive ele toca bateria muito bem. Ele tá aprendendo guitarra agora, e eu pretendo fazer aula de flauta transversal. Eu acho encantador. Eu pretendo iniciar esse ano as aulas de flauta transversal. Não sei tocar na verdade eu sei tocar assim muito superficialmente ali um atabaque, que eu acho bem bacana. Eu gosto de instrumentos de percussão, mas pretendo fazer esse ano aula de flauta transversal, que eu acho lindo. E, em geral, assim, eu gosto de fazer coisas de. Você perguntou de coisas de arte, gosto de fazer algumas joias, algumas bugigangas ali. Eu tenho um pouquinho desse domínio, gosto bastante, mas nesse momento, assim, não tô fazendo nada nesse sentido. E me conta um sonho que você já realizou e um sonho que você ainda espera realizar na sua vida. Eita, agora você me pegou. Agora você me pegou. Olha, um sonho que eu já realizei foi proporcionar para minha irmã mais nova um curso que ela gostaria muito através do meu trabalho. Eu acho isso bem, bem bacana, e hoje é um sonho que eu sempre tive, foi de poder ajudar os meus pais. Então, eu tenho conseguido ajudar os meus pais hoje. Minha mãe vem de uma família muito humilde, então consegui proporcionar coisas para minha irmã mais nova que eu não tive, né, oportunidade, por exemplo. Para mim foi um sonho realizado, né? Através do meu trabalho eu consegui ajudar minha família, isso para mim é um sonho. E um sonho que eu tenho vontade. Eu tenho muita vontade e espero conhecer a Espanha. É meu sonho. Eu sou apaixonada pela história do povo cigano. Já estudei a história do povo cigano há muito tempo, e eu tenho muita vontade de conhecer especificamente a Sevilha, que é onde ele
tá se eu posso dizer, o antro do povo cigano ali na Espanha, da ancestralidade cigana, eu acho muito linda, na dança flamenca, a música rumba, as músicas espanholas, flamencas, eu sou apaixonada, então eu tenho muita vontade de conhecer a Espanha, especificamente para isso. E o Espectro sempre é encerrado com o nosso quadro Bate-Bola, em que eu falo um tema e a pessoa responde aquilo que eu falo naquele momento. Então vamos lá. Uma palavra que te resume. Justiceira. Último livro lido. O Pacto da Branquitude. Uma viagem marcante. Rio Quente 2024 nas férias com os filhos. Um defeito. Sou muito perfeccionista. Uma pessoa que você gostaria de conhecer. Pode ser tanto uma pessoa que está viva quanto uma figura histórica. Eu tinha muita vontade de conhecer, conversar com a Janis Joplin. Um conselho que você daria à sua versão mais jovem. Não vá pela cabeça das pessoas e fica tranquila, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Um artista ou uma banda que você gosta. Arctic Monkeys. E uma banda ou artista que você detesta. Eita. Gustavo Lima. Um filme. Por Trás dos Seus Olhos. Prato favorito. Estrogonofe de carne. Uma bebida. Vinho. Uma comida que você detesta. Azeitona. E por fim, frase favorita. Acho que inclusão é uma responsabilidade de todos nós. Jéssica, muito obrigado por ter topado o nosso convite, por ter falado sobre a sua trajetória e sobre várias questões relacionadas ou não ao autismo. E o espaço é seu, então, para uma mensagem final, para alguma questão que você quer falar para o público, enfim, o espaço é teu. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade, foi um momento bem produtivo, bem descontraído. Eu acho que o recado que eu deixo para as pessoas que estão me ouvindo, que vão me ouvir, vamos tentar, sejamos um pouquinho mais respeitosos uns com os outros e vamos tentar nos abrir ao diálogo. A gente está vivendo num mundo onde todo mundo quer saber alguma coisa, quer falar de alguma coisa. Eu acho que no mundo onde todo mundo sabe de tudo, que a gente consiga compreender a importância de continuar aprendendo. E mais uma vez, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Nos encontramos em julho. O Espectros é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Special Care. Localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado, a Somar Special Care tem o objetivo de mudar a vida das pessoas autistas com profissionalismo e amor.